Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos dar continuidade aos estudos do livro Nosso Lar, falando hoje sobre os capítulos 5 e 6. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, gostaria de pedir a todos, para que realizemos a nossa prece inicial. Vamos todos fechar os nossos olhos, levar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo a oportunidade por estarmos aqui reunidos hoje em seu nome, pedindo também o amparo da espiritualidade amiga que dirige os trabalhos da Casa Espírita, para que este estudo possa transcorrer de maneira muito tranquila, facilitando assim a assimilação do conteúdo aqui discutido e que este conteúdo, de certa maneira, possa fazer parte do nosso cotidiano, ajudando assim na nossa evolução. Que assim seja, graças a Deus. Então, dando início aqui aos nossos estudos, vamos começar pelo capítulo 5, recebendo assistência. Então, no início desse capítulo, nós temos o encontro entre Lísias, que se apresenta ali como um visitador de serviços de saúde, e André Luiz. André Luiz, num primeiro momento, devido às características e à sua apresentação, a apresentação de Lísias, questiona se ele é enfermeiro, e Lísias diz que o seu trabalho vai um pouco além dos serviços de enfermagem. André Luiz ainda não tem noção dos trabalhos que são realizados e da amplitude dos trabalhos que são realizados pelos espíritos, pelos servidores do nosso lar, Então, o Lísias, além da enfermagem, ele tem atribuições relacionadas a assinalar as necessidades de socorro, a providências relacionadas aos novos, aos recém-chegados em nosso lar. André Luiz fica surpreso com aquela explicação e Lísias continua dizendo que na situação em que ele está, existem inúmeros servidores na colônia, E que aquele lugar onde o André Luiz está, naquele local, existem por volta de 1.000 doentes espirituais que precisam desses serviços prestados. E pediu para André Luiz notar, que aquele prédio onde ele está localizado é um dos menores prédios do parque hospitalar, para ele ter uma ideia da dimensão e da quantidade de espíritos que chegam necessitando desse amparo e desse tratamento. André Luiz fica maravilhado e exclama: tudo isso é maravilhoso. Lísias, percebendo nessa exclamação de André Luiz que isso poderia descambar por um elogio espontâneo, ele já levanta e começa a auscultar André Luiz, evitando assim um agradecimento verbal. Aí você chega e fala: nossa, mas qual seria o problema do agradecimento verbal? O agradecimento verbal, o elogio, não existe problema no elogio, no agradecimento. O que Lísias gostaria de demonstrar ali para André Luiz é que o seu trabalho não é realizado esperando algo em troca, É que ele realiza esse trabalho por prazer, porque ele entende que aquele trabalho é importante para ele, é importante para o outro. É nesse trabalho que ele se edifica, é nesse trabalho em que ele progride, é nesse trabalho que ele aprende. Ele não quer disputar os elogios. Por quê? Porque a colônia, mesmo sendo uma colônia espiritual, é uma colônia muito próxima à crosta terrestre. Então, os espíritos ali presentes ainda são muito ligados à matéria. E o elogio, o agradecimento acaba alimentando a nossa vaidade, queira ou não. E aquela vaidade, vai inflando o nosso ego e muitas das vezes vamos começando a praticar o bem única e exclusivamente esperando algo em troca, Então existem muitas pessoas que têm a necessidade de demonstrar a todos a sua caridade. Isso não é caridade real, Você está nutrindo a sua vaidade, alimentando o seu ego e acaba agindo de maneira egoísta, porque no fundo você está pensando em você. Então eu trago aqui uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 13, no item 8, que diz: e serão felizes por eles não terem meio de retribuí-los. Quer dizer que não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de praticar o bem. Então a gente vê que foi essa a lição que Lísias quis passar para André Luiz. Aí ele começa a fazer o diagnóstico de André Luiz, dizendo que ele ainda consegue ver vestígios exatos do câncer na região do seu intestino,
e que o fígado revela dilacerações e os rins apresentam sinal de esgotamento prematuro. Questiona André Luiz se ele sabe o que aquilo significa, e ele diz que sim, que ontem foi esclarecido para ele que tudo aquilo se deve a ele. Então, o que acontece? Todos os nossos excessos que causam danos ao nosso corpo físico refletem no nosso perispírito. O nosso perispírito está ligado célula a célula ao nosso corpo encarnado. Os pensamentos ruins, nossas ações que se desviam do caminho do bem, acabam por desarmonizar a estrutura do perispírito, assim como causam danos físicos ao nosso corpo. Essa lesão vai também refletir naquela parte que está ligada àquele determinado órgão afetado, né? Então, todas as impressões que foram deixadas no nosso corpo físico refletirão e serão marcadas no nosso perispírito. Tudo que nós fazemos de bom, tudo que nós fazemos de ruim, é como se fosse um arquivo de muito, né, de uma capacidade muito grande, porque em nosso perispírito acaba ficando registrado todas as nossas ações de todas as nossas vidas. Então nós temos ali tudo que é de bom serve para a nossa evolução, e tudo que fazemos no desvio do bem fica registrado para que numa nova oportunidade nós possamos reparar aquele erro. Aí o que acontece? Lísias percebe que André Luiz fica um pouco acanhado, né, pelo modo como ele chegou em nosso lar, e Lísias já começa a acalmá-lo, dizendo para ele que dos 80 pacientes que ele tem ali naquele prédio, né, 57 chegaram na mesma condição de André Luiz, né, apresentando sintomas no seu perispírito dos excessos cometidos na vida encarnada. E ele pediu para ele pensar: você já pensou naqueles que chegam aqui mutilados? Aí ele começa a falar que o homem imprevidente, né, que gastou seus olhos no mal, aqui comparece de órbitas vazias, que o malfeitor interessado em utilizar aquela aptidão física que lhe foi dada de uma boa locomoção, né, comete atos criminosos, né, ele experimenta a desolação da paralisia quando não é recolhido absolutamente sem as pernas. Que os pobres obsidiados nas aberrações sexuais, né, aqueles que são muito ligados ao seu corpo, à carne, ao prazer sexual, eles costumam chegar em extrema loucura, porque quando eles desencarnam, eles não têm mais o corpo, eles não têm mais a possibilidade de obter aquele prazer que eles tinham, e aquele sentimento vai corroendo pelo espírito, né, e chegando a extrema loucura, né? Então esses espíritos chegam loucos, necessitando de tratamentos muito mais sérios do que os que André Luiz está sendo submetido. Então, ele que fala que havendo o espírito agindo de forma errada, né, em qualquer setor da experiência evolutiva, ele vinca ao corpo todos esses problemas, ao corpo espiritual, todos esses problemas, né? Em muitas circunstâncias, quais aqueles que se verificam no suicídio, na delinquência, caímos de imediato na desagregação ou na insanidade das próprias forças, lesando o corpo espiritual, o que nos constrange a renascer no berço físico, exibindo defeitos e moléstias congênitas em aflitivos quadros expiatórios. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Então, nós vemos que tudo aquilo que nós fazemos, e em alguns casos tão sérios, né, que nos levam a expiações em outras vidas, nos fazem chegar à nossa próxima encarnação sem aquelas aptidões que nós tivemos em outras vidas. Por exemplo, nós nascemos sem a possibilidade de nos locomover, ou nascemos com deficiências genéticas que não nos permitem falar, que não nos permitem nos expressar, né, fazendo com que a gente passe por aquilo para a gente entender, né, o quanto a gente abusou daquele dom que nos foi dado em outra vida, e assim depurando e assim desatando a causa daquele mal. Então, o Lísias, ele identifica que André Luiz ficou bem perplexo, né? E ele fala para André Luiz, o Lísias fala para André Luiz que o nosso lar não é uma estância de vitoriosos, né? Ali eles são felizes por quê? Porque eles trabalham. Porque Deus não retirou deles o pão do trabalho. E ali eles entendem que o trabalho é o caminho para a evolução.
O trabalho é o que vai permitir com que eles progridam, com que eles façam o bem, com que eles ajudem o próximo. Então, a felicidade em nosso lar está relacionada à execução do trabalho. A natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos as necessidades são materiais, menos o trabalho é material. Mas não deves crer, por isso, que o homem fique inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Então, aqui ele fala que quanto mais material são as nossas necessidades, mais físicos, mais materiais serão os nossos trabalhos, né? E quanto menos material for a nossa necessidade, mais mental, mais intelectual serão os trabalhos, entendeu? Então, até mesmo dentro da nossa encarnação, nós percebemos que existem pessoas que são mais ligadas a trabalhos físicos e outras que são mais a trabalhos intelectuais. E esses trabalhos se complementam, né? E os dois lados se fundem para que a gente possa atingir uma evolução, porque não adianta nada ter no mundo encarnado eu ter intelecto, descobrir novas tecnologias e não tem quem faça, né, realmente produza aquilo que nós pensamos e aquilo que nós idealizamos. Aproveitando a pausa mais longa, né? Aí o André Luiz diz para Lísias continuar, né? Perguntando para ele se aquilo dali não era um departamento de eleitos. Como assim eleitos, né? A gente desencarna e é eleito a um departamento feliz, a uma área feliz? Não. Tudo na vida, no nosso desenvolvimento, é por mérito. Né? Então, Lísias fala para André Luiz recordar do ensinamento que se refere aos muitos chamados e poucos escolhidos. E o que ele quer dizer com isso? Né? É que a cada dia, todos os dias, nós somos chamados a fazer escolhas. E essas escolhas podem ser no caminho do bem, no caminho da sua elevação moral, intelectual, espiritual, ou pode ser uma escolha ligada ao conforto da matéria, né, à facilidade da matéria. Então você faz essas escolhas, você pode se desviar do caminho do bem, buscando um conforto momentâneo, buscando um descanso, buscando a tranquilidade, ou se esforçar para fazer o bem, se esforçar para se dignificar, se esforçar para aprender. Então, todos os dias nós somos convidados. E quando nós seguimos no caminho do bem, nós estamos nos preparando para o nosso progresso. Quando nós nos desviamos, continuamos no mesmo estágio de evolução. Quem está acompanhando o estudo do Marco, do livro, né? O Espírito e o Tempo, ele demonstra essa questão da imanência e da transcendência. Você fica no mesmo estágio ou você transcende, você vai para um outro patamar da evolução. E vagueando o olhar no horizonte longínquo, como a fixar experiências de si mesmo no painel das recordações mais íntimas, acentuou. As religiões do planeta convocam as criaturas ao banquete celestial. Então, todos aqueles que em vida tiveram a mínima noção de Deus, entendem que Deus é um ser bom, né? É um ser que nos pede para seguir no caminho do bem. Então você não pode, de maneira nenhuma, alegar ignorância e alegar que você não tinha conhecimento do caminho correto. Né? Você sabe o que é certo, você sabe o que é errado, né? E você aceita ou não esse convite. Então, se você aceita, você se prepara, você evolui, você cresce. Se você não aceita, você continua estagnado. Então, poucas das pessoas, como nós vamos ver agora, com raras exceções, a raça humana prefere aceder a outro gênero de convites, a convites prazerosos, a convites, né, que vão nos dar o prazer da carne, o prazer da matéria. E todos esses desvios, eles são como golpes no nosso corpo, né, porque eles vão virar excessos e, como aconteceu com o André Luiz, vão causar danos ao nosso corpo físico e, consequentemente, ao nosso corpo perispiritual, nosso corpo espiritual, né? Resultado, as pessoas se afastam da espiritualidade e, quando desencarnam, não entendem o que está acontecendo com ela, né? Então, elas começam e podem chegar ali a constituir quadros de loucura,
de doença e de ignorância, porque a partir do momento que você fica louco, você fica doente, você vai começando a perder essa capacidade de raciocínio e você vai chegar em um estado de, né? E você não vai mais entender nada, você vai ser um ignorante, você não vai ter mais condição de assimilar nada. Aí Lísias continua falando para André Luiz, falando assim que ele, se porventura, ele acha que a morte, né, iria nos encaminhar para um plano de milagres, onde, né, nós estaríamos lá em contemplação eterna, onde todos seríamos felizes sem nada produzirmos, né? Nós vivemos muito tempo na era dos milagres. E o que é milagre? Milagre é tudo aquilo que nós não conhecemos a causa. A ciência, ao longo da evolução do homem, foi capaz de transformar os milagres em fenômenos naturais a partir do momento em que começou a descobrir as causas dos efeitos, né? Então, muito das coisas que eram atribuídas a milagres, a ciência foi lá e descobriu o que causava aquele efeito, e aquilo passou a ser efeito natural, né? Só que com a ciência, ela é capaz de quê? De estudar a matéria. Para o estudo do espírito, vem o espiritismo, a doutrina espírita, nos mostrar a causa do que já nos é permitido, né, do que nós já somos capazes de entender, a causa dos fenômenos espirituais. E esses fenômenos espirituais, antes atribuídos como milagres, se transformam em fenômenos naturais, entendendo que os espíritos fazem parte da natureza, né? Ele diz ali que não existe milagre nenhum, né? O que existe é a conquista da felicidade através do trabalho, né? Do trabalho áspero, do serviço do serviço pesado, né? Se temos débitos no planeta, por mais que nós ascendamos espiritualmente, é imprescindível voltar e retificar lavando o rosto no suor do mundo, desatando as algemas de ódio, substituindo-as por laços sagrados de amor. Não seria justo impor a outrem a tarefa de mondar o campo que semeamos de espinho com as próprias mãos. Então ele diz aqui que o espírito ele pode progredir na erraticidade, né? Ele pode ascender, mas independente do quanto ele ascenda, se ele tem débito que foi contraído, né, na encarnação, ele terá que pagar esse débito na encarnação, encarnado. Não tem como ele passar para outro, né, aquele débito para que outro pague por ele. Não, a justiça divina é justiça divina. Nós somos os causadores dos danos, nós somos os causadores do débito e nós devemos reparar esses débitos, né? E ele volta a falar, né? Caso dos muitos chamados, o Senhor não esquece ninguém. O espírito progride na erraticidade? Pode melhorar-se muito, sempre de acordo com a sua vontade e seu desejo, mas é na existência corporal que põe em prática as ideias que adquiriu. Então é aquilo que a gente estava falando lá, que o espírito, independente do quanto ele progride, ele tem a necessidade de voltar à experiência carnal para que ele possa desatar os nós. Os nós nunca serão desatados. Por quê? Porque tudo aquilo que nós cometemos, né, na nossa vida encarnada tem que ser pago nessa vida encarnada, né? Toda falta cometida e todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se não for em uma existência, será na seguinte ou seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Embora seja o primeiro passo para a regeneração, o arrependimento não basta por si. São precisas expiações e a reparação. Desse modo, o arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular esse efeito, destruindo-lhe a causa. Então, isso aqui é bem autoexplicativo, né? Ele demonstra para a gente que o arrependimento só não é o suficiente. O arrependimento verdadeiro, ele vai o quê? Ele vai nos mostrar
os nossos erros e vai abrandar as expiações, né? Porque nós temos a consciência, nós temos a ideia de que nós temos que melhorar, né? Nós temos que fazer algo para reparar esse dano, mas só com a encarnação, só passando ali, né, na Terra, para poder destruir essa causa, né? Destruir esse laço. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a que se havia feito mal, né? Quem não repara em uma vai ter que fazer em outra, né? Pode ser por fraqueza, por má vontade, mas uma hora ele vai ter que reparar. Independente de quantas encarnações sejam necessárias, uma hora ele vai ter que reparar. Aí André Luiz começa, né, a dar aquela remoída e diz como fui perverso. Lígia já corta imediatamente, né? Ele fala para ele se calar e que ele medite no trabalho que ele tem que fazer, né? E no arrependimento verdadeiro. É preciso saber falar para construir de novo, né? Então ele diz, fique quieto, medite, comece a ter consciência dos seus erros e vamos começar a buscar alternativas de evolução para que você esteja preparado para uma próxima encarnação, você chegar e reparar todos esses danos causados. Em seguida, ele aplicou o passe magnético, fazendo os curativos na zona e esclareceu. Antes disso, é bom a gente coloquei um trechinho falando sobre o passe magnético, né? Que ele fala como funciona, que a energia, né, despendida é passada de perispírito para perispírito, harmonizando, aquela energia ajuda a harmonizar aquele perispírito, e daquele perispírito passa para o corpo físico, né, amainando, abrandando as dores, né, reorganizando toda aquela região necessária, né, onde nós sentimos a dor, onde nós sentimos as angústias. Toda essa reparação é feita através desse fluido que se transmite através do perispírito. Aí ele coloca assim, não observa o tratamento especializado da zona cancerosa, pois note bem, toda medicina honesta é serviço de amor, atividade de socorro justo, mas o trabalho de cura é peculiar a cada espírito. Então, o que ele quer dizer com isso, né? O passe, todo esse tratamento que André Luiz está recebendo na colônia espiritual, vai ajudar o quê? Vai ajudar ele a suportar as dores, vai abrandar, vai melhorar a situação dele, né? Mas a cura realmente depende única e exclusivamente dele, né? A cura vai depender da sua vontade de mudar, da sua vontade de transformar, né? E da sua preparação para que quando ele encarnar, ele seja forte o suficiente, que a sua vontade seja maior do que as suas tendências atávicas e ele possa, né, reparar aquele dano causado. Ele diz que aqui o irmão vai ser tratado da melhor maneira possível, vai ficar forte e vai ser com certeza um dos melhores trabalhadores de nosso lar, né? Mas, entretanto, as causas dos seus males persistirá em si mesmo até que se desfaça os germes da perversão da saúde divina que agregou ao seu corpo sutil pelo descuidado moral e desejo de gozar mais que os outros, os excessos, né? A carne terrestre, onde abusamos, é também o campo bendito onde conseguimos realizar frutuosos labores de cura radical, quando permanecemos atentos ao dever justo. Então, o que ele fala? Que a carne, né? Que a carne é necessária para que consigamos, né, a cura dos nossos males. Mas para conseguir essa cura, nós devemos seguir no caminho justo, no caminho do bem, no caminho de Deus. Aí ele meditou os conceitos e começou a chorar. Aquela reflexão, aquela abertura de consciência, fez com que ele caísse em prantos. E Lísias disse que toda lágrima que não se origina da revolta é remédio depurador. Por quê? Porque a lágrima de revolta é uma lágrima gerada pelo pensamento no problema. E o pensamento no problema é algo que começa a desarmoniza o perispírito e causa danos. Então, a lágrima de arrependimento verdadeiro, de abertura de consciência, ela é depuradora. É o primeiro sinal de que você está entendendo o que você tem que fazer. E abençoemos aquelas organizações microscópicas que são as células da carne, né? Tão humildes, preciosas, tão detestadas. Por que detestadas? Porque quando nós encarnamos, né, nós estamos dentro de um corpo físico que se torna uma prisão porque ele nos inibe, ele não permite que nós possamos exprimir todo o nosso potencial espiritual. Então aquilo nos torna, né, o espírito se sente preso.
mas aquilo dali é necessário. Nós temos que abençoar essa possibilidade, porque é onde nos é permitido progredir, é onde nos é permitido reparar os danos, é onde nós crescemos intelectualmente também. Imagina quantos anos nós passaríamos na ignorância, né, se nós não tivéssemos a oportunidade de passar pela carne e evoluir. Aí, assim falando, afagou-me carinhosamente a fronte abatida e despediu-se com um beijo de amor. Então, terminado aqui o capítulo 5, entramos no capítulo 6, que é o precioso aviso, né? No dia imediato, após a oração do crepúsculo. O que eu acho bem legal é essa questão da enfatização, né, de enfatizar a oração do crepúsculo, que é algo que nós devíamos trazer para o nosso dia a dia enquanto encarnados. Porque a oração, todos os dias, no mesmo horário, ajuda a sempre estarmos elevando o nosso padrão vibratório, né? E no mesmo horário, por quê? Porque não somos só nós que participamos dessa oração, dessa troca de energia, né? Dessa elevação de padrão. Todos aqueles espíritos envolvidos, né, com a gente, eles também vão saber que naquele horário você vai estar lá, né? Vibrando, elevando o seu padrão, e essa harmonia vai ser maior. Né? Então você vai ter um potencial muito maior de elevação de vibração. Aí Clarencio chega e pergunta para André Luiz, né? Como vai? Melhorzinho, né? Parece um pai perguntando. Aí o que acontece? André Luiz, esquecendo lá o capítulo passado, não dando importância ao tratamento que foi dispensado a ele, né? Já com toda aquela consciência aberta, começou a despejar lamentações. Lamentações atrás de lamentações. Começa a reclamar das dores na zona intestinal, né? Mas como assim dores? Os espíritos sentem dor? O espírito não sente dor. O espírito, ele já passou pela dor e ele carrega em si as impressões dessa dor. E as impressões dessa dor, junto com aquela consciência de que aquela dor, de que aquele problema foi causado por ele mesmo, se misturam e causam essa angústia, né, no espírito. E pode ser muito doloroso, pode ser muito angustiante, mas não é uma dor física, né? Porque a dor física ela é inerente ao corpo. Os espíritos conhecem, né, o sofrimento, já passaram por lá, mas não sentem materialmente, porque são espíritos. O corpo, ele é instrumento da dor. Se não é a primeira causa, pelo menos é a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que a alma conserva da dor pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. Então foi o que a gente falou anteriormente, né? Que o espírito não sente dor, ele sente as impressões que ele tem da dor. Clarencio, né, como demonstrando a sua elevação moral, fica ali com aquela paciência, ouvindo, né, como eu vi numa live do Haroldo, achei muito legal que nós devíamos fazer cursos de escutatória, não somente de oratória. Nós somos muito bons em falar dos nossos problemas, mas é tão difícil parar, né, para escutar o problema do outro, né, entender que o outro tem problema e que muitas das vezes ele tem necessidade de ser ouvido. Então, André Luiz continua lá, né, nas suas lamentações, nas suas lamúrias, né, falando que os sofrimentos deles são enormes, inexprimíveis. Falou que a mainada, essa tormenta exterior com os socorros recebidos, né, vem a tempestade íntima. Aí começa a falar dos filhos. E notem o egoísmo de André Luiz quando ele fala do primogênito. Ele não está preocupado com a felicidade do seu filho. Ele está preocupado se ele seguiu o ideal de André Luiz, o ideal que André Luiz foi traçado para ele, né? Nós, como pais, não estamos aqui para determinar o que os nossos filhos vão fazer. Nós estamos aqui para recebê-los, para educá-los, ensiná-los o caminho do bem e prepará-los para que eles possam realizar as próprias escolhas e que essas escolhas possam ser benéficas para eles. Né? E que essas escolhas estejam no caminho do bem, né? No caminho da evolução moral, no caminho da evolução espiritual. E não que eles caminhem no ideal pré-estabelecido pela gente. É como se nós jogássemos para nossos filhos nossas frustrações e que eles realizassem-nas
pela gente, né? Então isso demonstra muito egoísmo por parte de André Luiz. Aqui nós estamos falando da questão das famílias, né? Que no livro Céu e Inferno, né, perguntam se ele esquece da família e dos amigos encarnados. E o espírito responde que se tivesse esquecido, seria indigno da felicidade que ele goza no plano espiritual. Deus não recompensa o egoísmo, ele sempre pune. O mundo em que me vejo pode fazer com que eu ignore a Terra, né? Então, ele não vai querer saber da Terra, porque a Terra foi um lugar de sofrimento, mas nunca dos espíritos que estão encarnados nela. Somente entre homens é que a prosperidade faz esquecer os companheiros de infortúnio. Então, muitas vezes nós, no plano encarnado, como estamos numa situação, né, melhor, acabamos muitas vezes esquecendo e até fingindo, né, que não conhecemos algumas pessoas que estavam ao nosso lado quando estávamos na situação de penúria, numa situação pior. Muitas vezes venho visitar os que me são caros, exultando com as recordações que de mim guardavam, assisto às suas diversões e, atraídos pelo seu pensamento, gozam e sofro se sofrem. O meu sofrimento, porém, é relativo e não pode se comparar com o sofrimento humano, uma vez que compreendo o alcance, a necessidade e o caráter transitório das provações. Então, a gente, como espírito ali, ele já tem essa noção da necessidade que nós temos de passar por essas provações e por essas dores. E mais, esse sofrimento é suavizado pela convicção de que eles vão voltar, né? E que essa dor realmente, né, eles irão voltar e para essa mansão afortunada, onde a dor não existe. Então ele sabe que os espíritos vão desencarnar e vão voltar a conviver com ele. Para torná-los dignos dessa mansão, é que me esforço por sugerir-lhes bons pensamentos e, sobretudo, a resignação que tive consoante a vontade de Deus. Então, ele faz o papel dele de quê? De estar ali presente, né? Intuindo pensamentos positivos, né? Ajudando na vibração boa para que eles, na Terra, possam fazer boas escolhas e seguir o caminho do bem. Então, esse é o nosso papel quanto desencarnados perante a nossa família encarnado. Aí ele começa a falar da Zélia, né, da sua esposa. Ele está preocupado realmente com a Zélia? Ele está preocupado o quê? Se ela está lá, ainda chorando no túmulo dele, né? Se ela está sentindo falta dele, e não realmente se a Zélia está bem, se a Zélia continuou o caminho dela, se a Zélia está bem amparada, né? Aí ele fala, nossa, minha dor é muito amarga, que terrível destino do homem, penhorado ao devotamento familiar. Então ele se acha uma pessoa, né? Ele acha que ele foi uma pessoa muito devotada à família, um homem que fez tudo pensando na família. Mas onde estão os excessos? Os excessos cometidos por ele, da bebida, né? Ele teve uma contração de sífilis. Realmente era extremamente devotado à família. Então ele pensa muito nos que os outros estão, se os outros estão sentindo falta dele, não se ele, né? Não se eles estão bem, se eles estão bem amparados. Aqui eu trago uma passagem falando do amor, né? Dando uma ideia do amor, né? Que a gente não pode designar o amor é o olhar de Deus, que a gente não pode designar como tal nome ardente paixão que atiça os desejos carnais. Então a paixão, ela é completamente diferente do amor. O amor é o sentimento superior em que se fundem e se harmonizam todas as qualidades do coração. É o coroamento das virtudes humanas, da doçura, da caridade, da bondade. É a manifestação da alma, na alma, de uma força que nos eleva acima da matéria, até as alturas divinas. É um sentimento mais próximo do sentimento divino, unindo todos os seres e despertando em nós a felicidade íntima, que se afasta extraordinariamente de todas as volúpias terrestres. Aí ele continua na sua reclamação, né, dizendo que que raras criaturas sofreram quanto ele, como se um médico, né, com todas as possibilidades financeiras que teve na Terra, né, com todo o conforto que teve, é a pessoa que mais sofreu no planeta, né.
Aqui tem uma parte que eu acho bem interessante, em que ele classifica a dor dele como martirizações. O que é ser um mártir? Ser um mártir é sofrer ou ser morto por uma causa maior, por uma causa coletiva. E a gente sabe que André Luiz, ele foi, né, ele chegou ao plano espiritual única e exclusivamente por suas próprias ações. Então, de mártir, ele não tem nada, né? Ele tem ali, é um cidadão que cometeu excessos, como todos nós cometemos no nosso dia, e que desencarnou em função desses excessos. Ele não é mártir, né? Então ele fica ali continuando, né, falando, né, que tem todos esses problemas, e termina assim: que desventurado destino generoso benfeitor. Então não tem nenhuma ação, né? Todas as nossas ações, elas estão registradas, né? Não há nenhuma, por mais insignificante que pareça, que não possa ser uma violação. Ao sofrermos as consequências dessa violação, não devemos nos queixar senão de nós mesmos, que nos fazemos assim os próprios autores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Foi o que eu disse lá atrás. André Luiz não pode culpar, né? Deus, não pode culpar situações, não pode culpar ninguém. Todo o sofrimento dele foi causado pelos seus próprios excessos. Ele desencarnou, ele chegou ao plano espiritual pelos seus excessos. Então ele não pode, nós somos responsáveis pela nossa felicidade e pela nossa infelicidade. Nós escolhemos se nós seguimos o caminho do bem ou se nós nos desviamos desse caminho. Então tudo aquilo que nós sofremos, tudo aquilo que nós passamos são resultados das nossas ações. Chegando à altura, né, chegando a essa altura, ele começa a chorar. Aí Clarencio, com toda a sua tranquilidade, toda a sua benevolência, toda a sua elevação moral, levanta sereno e pergunta se o amigo quer mesmo a cura espiritual. Aí André Luiz, né, afirma que sim. Então ele diz: aprenda então a não falar excessivamente de si e nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental. A lamentação o pensamento contínuo nos nossos problemas, né? São pensamentos na mesma ideia sempre, e aquilo dali vai começando a nos confundir, a nos deixar loucos, começar a desagregações na nossa parte mental, né? E essa enfermidade é um curso laborioso, é um curso difícil, é uma doença, né? Uma enfermidade dolorosa e de muito difícil tratamento, porque para tirar você daquele pensamento contínuo nos seus problemas é bem difícil. Então, é imprescindível o quê? Criar pensamentos novos. Nós começarmos a pensar naquilo que podemos fazer de bom, né? Pensamentos positivos, pensamentos em soluções de problemas e não lamentações sobre os nossos problemas. Entender que os nossos problemas são possibilidades de evolução, são possibilidades de transformarmos a nossa vida, de evoluir. E temos que disciplinar os nossos lábios, nós temos que falar somente coisas boas, somente o necessário. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. Quando nós classificamos o esforço que é necessário para realizar algo, como uma imposição, ou quando nós enxergamos padecimento na luta que edifica a nossa alma, a luta necessária para edificar, nós somos classificados como cego da alma, nós não enxergamos a beleza oculta que está em todos esses problemas, em todas essas dores. Nós enxergamos a necessidade que temos de passar por isso. Por isso que eu digo beleza oculta. A beleza está por trás das dores. Nós temos que entender as dores, entender a luta, entender a necessidade do esforço. Quanto mais utilize o verbo por dilatar considerações dolorosas, no círculo da personalidade, mais duros se tornarão os laços que o prendem às lembranças. Então, quanto mais nós falamos dos nossos problemas, quanto mais nós pensamos, nossos laços com eles vão se fortalecendo. E muito mais difícil a gente quebrar esse laço e transformar o nosso pensamento em pensamento positivo. Por isso que ele diz lá atrás que é um tratamento difícil, né? Aqui é muito legal que Joana de Ângeles diz que a queixa é a ferrugem do espírito, né? A ferrugem faz o quê? Ela trava, ela não nos deixa progredir. Nós ficamos estacionados porque nós estamos o quê? Pensando em nós mesmos, pensando em uma única coisa.
Ela diz também que diante das injunções perturbadoras, nós temos que fazer um enfrentamento tranquilo, né? Com as ocorrências, deve ser a primeira atitude a ser tomada. Então, nós temos que ter tranquilidade. Qual se buscasse o discernimento, nós temos que parar, pensar, entender, né? Para a gente se conduzir pela razão lúcida, né? Entender a real finalidade de todos os fatos existenciais, aquilo lá que eu disse, né? A gente enxergar a beleza oculta, aquilo que está por trás das nossas dores e dos nossos problemas. Aqui ele pede, né? Ele faz um aviso, um esclarecimento para André Luiz, que ele tem que ter fé. Por quê? Porque o mesmo pai que recebeu ele ali, que lhe deu um teto, que lhe deu um tratamento, que lhe forneceu esse amparo, é o mesmo pai que vai amparar a sua família, entendendo que a nossa família carnal, nossa família encarnada, ela é uma pequena seção da nossa família espiritual, né? Nós temos pessoas que são que gostam da gente, que têm afinidades com a gente lá no outro plano, e elas fazem parte dessa maior família celestial, né? E essa família celestial está sob a direção de Deus. E você acha que Deus, em algum momento, só porque você desencarnou, vai desamparar a sua família? Você acha que você realmente é tão importante assim, que você é muito mais importante do que a sua família? Não, ele vai continuar dando amparo. Como deu para você, vai dar para eles. Aí ele diz que todos ali na colônia vão sempre estar do lado dele para ajudar a resolver as dificuldades, ajudá-lo a estruturar o seu plano de futuro, né, para que ele possa se melhorar e evoluir para enfrentar esses problemas novamente, mas que não existe tempo para lamentação estéril. Lamentação que não vai levar a nada. Né? Além disso, temos nessa colônia o compromisso de aceitar o trabalho mais áspero como bênção, de entender o trabalho como possibilidade de evolução, como possibilidade de aprendizado, né? Considerando que a providência desborda amor, enquanto nós vivemos onerados de dívida, a providência é só amor, e nós temos dívidas, e as dívidas são nossas. Se bem permanecer, se deseja permanecer nessa casa de assistência, aprenda a pensar com justeza. É você ser justo no seu pensamento, nos seus julgamentos, né? Você tem que entender, você não pode chegar e lamentar a sua dor, você tem que agradecer por ter a possibilidade de passar por aquela dor e demonstrar que foi capaz de sobrepô-la. Aqui fala sobre os laços espirituais, né? Que a gente se afiniza, né? Pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de inclinações. Somos felizes por se encontrarem juntos e esses espíritos se buscam uns aos outros. E a gente sabe na erraticidade que a encarnação é apenas um momento, né? Que vai nos separar até nós regressarmos à erraticidade, né? Se reunindo novamente. E muitas vezes eles seguem juntos na encarnação para ajudar mutuamente na evolução. E aqui também fala dos espíritos antipáticos que são colocados na mesma família, né? Uns para servir de prova e outros de meio de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que lhes dispensam. Então, esse contato familiar, esse laço familiar, ajuda, né, esses seres antipáticos a se unirem, a construírem laços de amor. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram e as antipatias se acabam. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espírito. Então, quando colocamos o espírito inferior junto com o espírito mais elevado também, você tem aquele espírito inferior aprendendo com aquele espírito superior, chegando no mesmo nível e fundindo assim as categorias de espírito, como se dá na Terra com as raças e os povos. Os povos vão se miscigenando, né, e se transformando em povos, né, e vão se transformando e se melhorando. Cada um, né, com os seus potenciais diferentes, vão trocando experiências e vão se melhorando. Aí nesse intem secaram as lágrimas, né? E Clarencio prosseguiu, né, falando que quando o André Luiz estava vivo, ele trabalhava, ele queria o quê? Ele queria o bem da família dele, a obtenção de dinheiro para dar conforto para a família dele. E Clarencio diz que no mundo espiritual não é diferente.
A única coisa é que se divergem em alguns detalhes. No plano espiritual, você trabalha por quê? Por convenção e garantia monetária, para que você possa dar conforto à sua família, para que você possa ter tudo aquilo que você julga necessário para a sua manutenção, né? E lá não, lá é o trabalho edificante, né? Para aquisições definitivas, um trabalho que enobrece para que você obtenha, né, esses ganhos de evolução e que essa evolução é definitiva, né? Esse crescimento espiritual é definitivo, né? Então essa é a diferença entre o plano encarnado e o plano espiritual. O trabalho na natureza, por isso, é uma necessidade. Todavia, toda ocupação útil é trabalho. Aqui na Terra, nós classificamos trabalho como tudo aquilo que é remunerado. Nós temos muitas pessoas que trabalham, como pessoas que fazem trabalhos domésticos, que é a verdadeira acepção do infinito, né? Porque nunca acaba. E essas pessoas, muitas vezes, não são remuneradas. E por que o trabalho é imposto ao homem? Por ser uma consequência da sua natureza corporal. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. É uma expiação por quê? Porque o homem precisa exercer esse trabalho para que ele possa, né, de alguma maneira, reparar os seus erros. E é um meio de ele progredir, porque através do trabalho ele aprende. Imagina se nós não trabalhássemos, quanto tempo, né, a gente demoraria na infância, né, na ignorância, quanto à nossa inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do trabalho e da sua atividade. Então, para que a gente possa comer, para que a gente possa se sentir seguro, para que a gente tenha um bem-estar, nós temos que trabalhar. Dor para nós significa a possibilidade de enriquecer a alma. A luta constitui caminho para a divina realização. Compreende a diferença? Aqui ele diz que as almas débeis, quando elas são chamadas ao trabalho, elas deixam passar, né? E trabalho para quê? Para que eu vou perder meu tempo? Prefiro ficar aqui, parado, tranquilo, descansando. Vou me esforçar para quê? Agora, as almas fortes recebem esse trabalho como patrimônio sagrado, como uma oportunidade, né, de progredir, de evoluir, de ajudar. Né? Então, esse caminho é que prepara aquele espírito para a perfeição, né? E ele diz que ninguém vai condenar André Luiz ali pela saudade justa, né? E nem pretende estancar sua fonte de sentimentos sublimes, do real amor que ele possa sentir pela sua família. Só que ali o pranto da desesperação não edifica o bem, ele simplesmente denota doença mental, como foi dito lá atrás, né? Se ama de verdade a família terrena, é preciso bom ânimo para lhe ser útil. André Luiz tem que se preparar, né, para poder estar forte e chegar lá, a, como o Espírito lá atrás disse, ser útil através de bons pensamentos, de intuição aos bons pensamentos, para que a sua família possa tomar boas decisões. Fez-se longa pausa, a palavra de Clarencio levantaram-me para elucubrações mais sadias, né? E depois de toda essa lamentação e de toda essa explicação de Clarencio, Clarencio pergunta para André Luiz se ele está melhor. Aí André Luiz já vem, né? Vou bem melhor para melhor compreender a vontade divina. Então André Luiz acorda, começa a ver a real necessidade, né, de parar de se lamentar e de começar a entender a necessidade e a importância do trabalho. Então acho que o que fica desses dois capítulos é isso, é a questão do trabalho, a importância do trabalho, né, o egoísmo que existe nas nossas lamentações. E antes da gente terminar o nosso estudo aqui, eu gostaria de ler um cordel, do Braulio Bessa, que eu achei bem oportuno para a ocasião. Se por acaso você não conseguir caminhar, se seus pés se enfraquecerem e a estrada se alongar, sempre haverá um alguém capaz de lhe carregar. Se por acaso você sentir a alma sangrar, e se a alma ferida fizer você chorar, sempre haverá alguém capaz de lhe consolar. Se por acaso você sentir o mundo lhe escapar, e tudo for solidão e a solidão lhe machucar, sempre haverá um alguém capaz de lhe abraçar. Se por acaso você não conseguir enxergar, perdido dentro de si, vendo tudo se apagar, sempre haverá um alguém capaz de lhe encontrar. Se por acaso você sentir a vida açoitar,
e na hora da agonia você se desesperar, sempre haverá um alguém capaz de lhe acalmar. Se por acaso você ver tudo se apressar, se todo mundo correr, se o tempo acelerar, sempre haverá um alguém capaz de lhe esperar. Se por acaso você deixa de acreditar, se a própria humanidade lhe decepcionar, sempre haverá um alguém capaz de lhe inspirar. Se por acaso você sentir medo de amar, se achar que não é mais capaz de se apaixonar, sempre haverá um alguém capaz de lhe conquistar. Sempre haverá amor, sempre haverá o bem, numa via de mão dupla com a força de um trem. Alguém ajuda você e você ajuda alguém. Já que sempre haverá alguém para lhe entender, lhe carregar, lhe acalmar, lhe abraçar quando doer. Alguém para lhe confortar quando o mundo lhe bater. Já que sempre haverá alguém para lhe socorrer, só é preciso ser justo e grato para perceber que sempre haverá alguém precisando de você. Então, antes da gente terminar, gostaria de convidar a todos para a gente fazer aqui a nossa oração final, elevando o nosso pensamento a Jesus, agradecendo novamente a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, agradecendo esse estudo, a possibilidade de estarmos aqui trocando essa energia, estarmos aqui reunidos e debatendo as questões espirituais que enobrecem a nossa alma. Agradecendo o amparo da espiritualidade amiga que certamente trabalhou junto com a gente, nos inspirou nesse momento, adequando o nosso padrão vibratório, e que todos aqui possam ter um resto de semana maravilhoso, vivendo da melhor maneira possível e seguindo sempre no caminho do bem. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos, e fiquem com Deus.